Ellen Corby o odiava mais do que qualquer outra pessoa. Ellen Corby nasceu Ellen Hansen Corby em 3 de junho de 1911 em Racine, Wisconsin. Ela foi criada na Filadélfia, Pensilvânia. Desde cedo, Ellen demonstrou um grande interesse por contar histórias, escrever e atuar, características que mais tarde definiriam sua carreira. Ela se mudou para Hollywood no início da década de 1930, inicialmente buscando trabalho nos bastidores. Seus primeiros trabalhos na indústria cinematográfica não foram em frente às câmeras, mas como assistente de roteiro e assistente de produção. Essa experiência fundamental proporcionou-lhe uma compreensão profunda da produção cinematográfica e ajudou a moldar seu estilo de atuação meticuloso e realista. Ela se mudou para Hollywood na década de 1930 e inicialmente trabalhou como assistente de roteiro na RKO e nos estúdios Hal Roach. Essa função nos bastidores lhe proporcionou um conhecimento íntimo da produção cinematográfica e permitiu que ela observasse de perto a arte da atuação. No entanto, a verdadeira ambição de Corby era atuar diante das câmeras, e ela gradualmente começou a fazer testes para pequenos papéis. Seu trabalho árduo e persistência valeram a pena quando ela começou a conseguir pequenos papéis em filmes, frequentemente interpretando personagens austeros ou práticos, papéis que combinavam com sua forte presença em cena. A transição de Ellen para a atuação aconteceu gradualmente, como muitos artistas da Era de Ouro. Ela começou com papéis pequenos, muitas vezes sem créditos, em filmes durante as décadas de 1930 e 1940. No entanto, foi sua perseverança incansável e determinação silenciosa que, por fim, deram frutos. Seu grande sucesso veio em 1948, quando interpretou a tia Trina em I Remember Mama. Eu me lembro da mamãe. Sua atuação profundamente comovente e emocionalmente autêntica lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante e um Globo de Ouro. Esse papel não só lhe trouxe aclamação, como também a consagrou como uma poderosa atriz de personagens, capaz de conferir profundidade e nuances a papéis de mulheres idosas, matriarcas e companheiras sábias. Ao longo das décadas de 1950 e 1960, Corby trabalhou constantemente no cinema e na televisão, frequentemente escalada para papéis que exigiam um senso de sinceridade, simplicidade e sabedoria emocional. Suas participações incluíram papéis em filmes clássicos como Shane, 1953, Sabrina, 1954 e The Young Lions, 1958. Onde muitas vezes conferia uma força discreta a personagens geralmente tímidas. Na televisão, ela participou como atriz convidada em muitas séries populares da época, The Andy Griffith Show of The Twilight Zone, demonstrando sua adaptabilidade e magnetismo sutil em uma ampla gama de gêneros. No entanto, foi seu papel icônico como vovó Esther Walton na longeva série de televisão da CBS, The Waltons, de 1972 a 1981, que consolidou seu lugar na cultura popular americana e a tornou querida por milhões. Como vovó Walton, Ellen Corby interpretou uma matriarca determinada e pragmática, cuja fé profunda, clareza moral e devoção inabalável à sua família se tornaram um farol de estabilidade durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial retratadas na série. Sua atuação foi elogiada pela honestidade emocional e força silenciosa, e ela trouxe genuína ternura e dignidade a uma personagem que era ao mesmo tempo amorosa e severa. Esse papel lhe rendeu 3 prêmios Emmy e um Globo de Ouro, e a tornou um nome conhecido em todo o país. Mesmo após sofrer um grave derrame em 1976, Ellen insistiu em retornar a Os Waltons, e sua recuperação na vida real foi delicadamente incorporada à trama da personagem, tornando sua jornada ainda mais comovente e inspiradora para os telespectadores. Em 1934, Ellen Hansen casou-se com Francis Corby, um proeminente diretor de cinema e cinegrafista, cerca de 20 anos mais velho que ela. A união marcou um capítulo significativo no início da vida adulta de Ellen. Francis, com sua posição consolidada na indústria cinematográfica, pode ter oferecido a Ellen tanto companhia quanto uma visão mais aprofundada dos bastidores de Hollywood, uma indústria na qual ela própria estava construindo uma carreira sólida. Contudo, apesar de uma década de casamento, o relacionamento não resistiu ao teste do tempo. O casal se divorciou formalmente em 1944,
Após 10 anos juntos, o casamento não gerou filhos e Ellen permaneceu sem filhos pelo resto da vida. Embora os motivos específicos para a dissolução do casamento permaneçam em grande parte privados, é provável que a diferença de idade, os caminhos de vida divergentes e as intensas exigências da indústria do entretenimento tenham contribuído para o fim do relacionamento. Ellen raramente falou publicamente sobre Francis após o divórcio, e nos anos seguintes ela dedicou suas energias mais plenamente à sua carreira e crescimento pessoal. Um ponto de virada na vida pessoal de Ellen Corby ocorreu em 1954, quando ela conheceu uma mulher chamada Stella Lucchetta. Stella, cuja história de vida não é amplamente documentada, tornou-se a companheira mais próxima e duradoura de Ellen. A partir desse momento, Lucchetta permaneceu ao lado de Corby pelo resto de sua vida, por mais de 4 décadas. Embora a natureza exata do relacionamento delas nunca tenha sido definida publicamente na linguagem da época, aqueles próximos a elas e muitos historiadores acreditavam que se tratava de uma parceria profundamente comprometida e amorosa. Numa época em que os relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo eram raramente reconhecidos, especialmente na esfera pública, o vínculo entre Ellen e Stella representava um testemunho silencioso, porém poderoso, de devoção, lealdade e vida compartilhada. Stella apoiou Ellen nos momentos de maior destaque de sua carreira de atriz, e durante seus problemas de saúde, principalmente nos últimos anos de vida. As duas mulheres compartilharam um lar, uma vida e uma intimidade emocional que claramente sustentou Ellen ao longo das diversas fases de sua vida. Em 1969, Ellen Corby empreendeu uma notável jornada espiritual que refletiu sua profunda curiosidade sobre a condição humana e a paz interior. Ela viajou para Rishikesh, na Índia, onde treinou sob a orientação de Maharishi Mahesh Yogi, o fundador do movimento de meditação transcendental, MT. Essa jornada não foi uma experiência turística comum. Foi uma jornada espiritual profundamente imersiva que exigiu disciplina, introspecção e um compromisso com o crescimento pessoal. Durante sua estadia na Índia, Ellen aprendeu as técnicas e os princípios da meditação transcendental em profundidade, eventualmente se certificando como professora da prática. Sua decisão de seguir esse caminho surgiu depois de já praticar a MT por vários anos em sua vida pessoal, o que indicava que a meditação havia se tornado um aspecto significativo e transformador de sua rotina diária. Mais tarde, Ellen falou sobre os efeitos calmantes e centradores da meditação, particularmente no gerenciamento do estresse de sua carreira de atriz. Sua adesão à meditação transcendental refletia seu interesse mais amplo em bem-estar, atenção plena e em viver uma vida espiritualmente gratificante, compromissos incomuns para uma atriz de Hollywood na época. A tragédia aconteceu em novembro de 1976, quando Ellen Corby sofreu um grave derrame. A emergência médica deixou-a com sequelas significativas, incluindo dificuldades na fala e na locomoção. Na época, ela estava no auge da fama devido ao seu adorado papel como a vovó Esther Walton na série de sucesso Os Waltons. Sua ausência na série foi profundamente sentida tanto pelos telespectadores quanto pelos colegas de elenco, já que sua interpretação da matriarca pragmática, porém extremamente amorosa, havia se tornado um pilar fundamental da essência emocional da série. A determinação de Ellen em se recuperar foi extraordinária. Ela se dedicou diligentemente à terapia da fala e à reabilitação física por mais de 1 ano, demonstrando imensa perseverança e coragem. Seus esforços deram frutos quando, em março de 1978, ela retornou triunfalmente a Os Waltons. Embora sua fala ainda estivesse um pouco afetada e seus movimentos físicos mais limitados, sua presença na série trouxe uma sensação de autenticidade e resiliência que comoveu ainda mais o público. Ela continuou a aparecer na série, embora com menor participação, e suas atuações se tornaram ainda mais tocantes pela evidente dedicação e paixão que ela imprimia a cada cena. A última aparição de Ellen Corby na tela aconteceu em 1997, em Walton Easter, um especial de reunião feito para a televisão que reuniu muitos dos membros originais do elenco de The Waltons. Nessa época, Ellen já estava com mais de 80 anos e havia se aposentado há muito tempo de papéis regulares de atriz. Mesmo assim, seu retorno para este especial foi uma homenagem emocionante à personagem e à série que definiram sua carreira posterior.
Embora sua participação tenha sido breve, sua presença em um especial de Páscoa dos Walton foi simbólica, representando o legado duradouro da vovó Walton e o profundo carinho que gerações de telespectadores sentiram por Ellen Corby. Foi um canto do cisne apropriado para uma mulher cuja carreira abrangeu décadas e cuja força pessoal, bondade e espírito tocaram tanto colegas quanto fãs. Embora Ellen Corby fosse conhecida por sua presença calorosa e maternal em Os Waltons, um adorado drama familiar que foi ao ar durante os anos 1970 e início dos anos 1980, poucos fãs sabiam que, nos bastidores, seu relacionamento com alguns membros do elenco nem sempre era tão idílico quanto parecia na tela. Uma das tensões mais surpreendentes, se não mesmo hostilidade declarada, teria ocorrido entre Corby e Richard Thomas, que interpretava o sincero e sensível John Boy Walton, o filho mais velho e narrador da série. Embora os dois personagens compartilhassem um forte laço familiar na tela, na realidade, Ellen Corby nutria um profundo ressentimento e até mesmo ódio por Thomas. Um sentimento que contrastava fortemente com sua postura tipicamente calma e profissional. As raízes da animosidade de Corby em relação a Thomas são frequentemente atribuídas a uma combinação de diferenças pessoais, geracionais e profissionais. Ellen Corby, uma atriz experiente que passou décadas construindo sua carreira em Hollywood, era conhecida por sua abordagem disciplinada e tradicional à atuação. Ela era meticulosa em sua preparação, pontual e tinha uma profunda reverência pela arte da atuação. Em contraste, Richard Thomas, embora muito talentoso e respeitado, ainda era bastante jovem quando assumiu o papel de John Boy. Produto de uma nova geração de atores, Thomas ocasionalmente trazia uma sensibilidade mais descontraída, intuitiva e moderna para o set, uma abordagem que pode ter incomodado Corby. Segundo vários relatos, Corby considerava Thomas arrogante, excessivamente autoconfiante e até mesmo presunçoso. Ela teria achado que o estrelato precoce dele havia subido à cabeça e que ele não demonstrava a devida deferência a atores mais experientes como ela. Essa aparente falta de humildade pode ter ofendido profundamente Corby, que lutou arduamente por cada papel que conseguiu, começando como assistente de roteiro na década de 1930, antes de gradualmente trilhar seu caminho até se tornar atriz ao longo de várias décadas. Ela pode ter visto em Thomas um símbolo do sucesso fácil que nunca teve e o invejado por isso. A tensão entre os dois teria se intensificado à medida que Os Waltons ganhava popularidade. Com Thomas posicionado como personagem central e narrador, seu rosto e voz se tornaram os elementos mais reconhecíveis da série. Essa centralidade na série provavelmente criou uma sensação de desequilíbrio entre os membros do elenco, e Corby pode ter se sentido marginalizada ou subestimada, apesar de sua interpretação premiada com o Emmy da vovó Esther Walton. Com o tempo, sua amargura pode ter se transformado em desprezo declarado. Membros da equipe afirmaram posteriormente que Corby fazia de tudo para evitar socializar com Thomas fora do set, e que raramente tinha palavras gentis para ele em particular. Para agravar ainda mais a situação, Corby teria se sentido mal com a saída de Thomas da série em 1977, quando Thomas deixou Os Waltons para buscar outras oportunidades de atuação, incluindo uma bem-sucedida carreira no teatro e em outras produções televisivas. Ellen Corby teria considerado isso uma traição, não apenas ao elenco, mas também aos fãs e ao espírito da própria série. Para alguém tão dedicada a Os Waltons quanto Corby, essa decisão pode ter parecido egoísta e oportunista. Acredita-se que a opinião já negativa que ela tinha de Thomas se consolidou permanentemente depois disso, e ela nunca o perdoou. Embora nunca tenha havido uma rixa pública oficial entre eles, pessoas próximas à produção ocasionalmente insinuaram a frieza e a animosidade tácita que pairavam no ar sempre que os dois estavam no mesmo ambiente. Alguns até especularam que os problemas de saúde de Corby, incluindo o derrame grave que sofreu em 1976, exacerbaram suas reações emocionais e aprofundaram seus ressentimentos. Ainda assim, mesmo após retornar à série com um papel reduzido depois do A Vice, ela teria permanecido tão crítica e fria com Thomas como sempre, se não ainda mais. Em última análise, o suposto ódio de Ellen Corby por Richard Thomas serve como um forte lembrete de que o mundo por trás das câmeras é frequentemente muito mais complexo e carregado de emoção do que as histórias familiares retratadas. Seja qual for a verdade completa, essa tensão adiciona uma camada surpreendente de profundidade ao legado de Os Waltons e ao mundo emocional privado de Ellen Corby.
Uma mulher cuja simpatia na tela pode ter mascarado uma vida interior muito mais complexa. Em 1999, após anos de saúde debilitada, Ellen Corby faleceu aos 87 anos. Seus últimos anos foram marcados pelas sequelas de um AVC que sofreu em 1976, que a deixou parcialmente paralisada e com dificuldades na fala. Embora tenha retornado corajosamente ao seu icônico papel como vovó Esther Walton em Os Waltons após uma longa recuperação, sua saúde deteriorou-se gradualmente com o passar dos anos. Corby acabou se mudando para a Motion Picture and Television Country House and Hospital, uma conhecida comunidade de aposentados e centro médico em Woodland Hills, Los Angeles, que há muito tempo atende membros idosos da indústria cinematográfica e televisiva. A instituição, apoiada pela Motion Picture and Television Fund, proporcionou a ela os cuidados médicos e o conforto de que precisava em sua fase final, cercada por colegas que também dedicaram suas vidas ao entretenimento. A morte de Ellen Corby marcou o fim de uma vida e carreira notáveis que se estenderam por mais de 6 décadas em Hollywood. Ela foi lamentada por fãs, amigos e colegas atores, muitos dos quais se lembravam dela não apenas por suas conquistas profissionais, mas também por sua força silenciosa, espírito generoso e compromisso inabalável com sua arte. Sua morte foi profundamente sentida pelos admiradores de Os Waltons, onde ela trouxe calor, dignidade e profundidade emocional ao papel da vovó Walton. Uma atuação que lhe rendeu vários prêmios Emmy e deixou uma marca indelével na televisão americana. Ela foi sepultada no Forest Lawn Memorial Park em Glendale, Califórnia, um dos cemitérios mais prestigiosos da região, conhecido como o local de descanso eterno de inúmeras lendas de Hollywood. Seu túmulo, situado entre os gramados bem cuidados e as paisagens tranquilas do cemitério, é uma homenagem modesta, porém comovente, a uma mulher cuja presença na tela se tornou sinônimo de força e sabedoria familiar. Os visitantes do Forest Lawn podem encontrar seu memorial entre os de outras figuras icônicas da era de ouro de Hollywood. Um lugar apropriado para uma mulher cuja força silenciosa e profunda humanidade lhe garantiram um lugar permanente na história da televisão e no coração de inúmeros fãs.